Então, o versículo 9, José fala o seguinte. Ele diz aos seus irmãos: vós sois espias, viestes para ver a nudez da terra. Embora José reconheça seus irmãos, ele lança agora essa estratégia. Ele acusa seus irmãos de serem espiões que estavam ali para ver, né, as fragilidades, a nudez da terra. Por que José diz isso? Porque, lembrem-se, o Egito era o único lugar onde tinha comida. E, de fato, existia essa ameaça de invasão por outros povos. A ameaça de invasão era real, né? Muito provavelmente os exércitos egípcios estavam ali em prontidão. Então José agora lança esse argumento sobre seus irmãos, né? E diz assim: olha, vocês são espiões e vieram para descobrir o que há aqui no Egito. Vocês vieram para ver a nudez da terra, né? As fragilidades da terra. Era essa expressão que José estava querendo usar. O verso 10 diz então: eles lhe responderam: não, senhor meu, teus servos vieram comprar mantimentos. Todos nós somos filhos de um mesmo homem. Somos homens de retidão. Teus servos não são espias. Ele lhes disse: não, antes viestes para ver a nudez da terra. Eles, porém, disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. Eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um não está mais. Quando José acusa aqueles 10 homens, seus irmãos, de serem espiões, José estava ali usando uma estratégia para descobrir ainda qual era o caráter daqueles homens, se eles haviam mudado, né? Nós vamos entender que daí para frente José traça todo um plano para descobrir se a índole daqueles seus irmãos continuava a mesma, né? Mas ele já começa a, vamos dizer assim, mexer as peças do tabuleiro para usar essa estratégia com seus irmãos. Mas seus irmãos, eles acreditando realmente que estavam, né, sendo acusados de espiões, porque as palavras de José, conforme diz aqui os versos anteriores, as palavras de José com eles de início eram ásperas. O verso 7 diz, né, falou com eles asperamente. Então José, mesmo reconhecendo seus irmãos, deu uma de durão, né, e disse asperamente com eles, né, dizendo: olha, vocês são espiões, vocês vieram aqui para espionar a nossa terra. Mas eles disseram aqui pelo verso, conforme diz o verso 10, eles disseram: não, nós viemos aqui, na verdade, viemos comprar alimentos. Nós somos todos homens de bem, homens de retidão, não somos espiões. Somos filhos de um mesmo homem. E disseram aqui também no 13: somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está com nosso pai hoje, mais um não está mais. Quando eles falam essa expressão, mais um não está mais, estavam se referindo a quem? A José. Ao próprio José, exatamente, que havia sido vendido como escravo. E José estava ali, irmãos, ouvindo isso. José estava ali ouvindo isso. Então isso deve ter tocado muito no coração de José, a honestidade deles em abrirem o que estava acontecendo na sua família para aquele homem que para eles era um desconhecido, mas que na verdade era seu irmão José. Então José já começava a ver que eles estavam agindo francamente, não estavam ocultando nada dele. Talvez eles já estivessem mudando, né, o seu caráter, mudando a sua postura. Porque antes eles eram, como a gente viu, né, eram pessoas que faziam muitas coisas erradas, inclusive o que fizeram com José foi muito errado. Então José já começava a perceber que eles tinham mudado, eles estavam sendo realmente francos, estavam dizendo a verdade. E uma coisa interessante também foi o seguinte, que eles deram notícias de seu pai sem que ele pedisse. Isso deixava ele mais intrigado em deixar eles falarem. Porque eles disseram aqui no 13, aqui, ó, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um não está mais. Então eles deram uma notícia que José queria saber
e não tinha perguntado se o pai estava vivo. José não perguntou sobre Jacó para não dar não dar na pista, né? Como se diz no popular, para que eles não descobrissem quem era José. Ele não tinha perguntado, mas eles falando, acabaram dizendo que José queria saber se seu pai estava vivo. Por quê? Porque eles disseram aqui no 13: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. Eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um não está mais. Então, naquela conversa que José teve, né, com seus irmãos, sem se revelar, ele já descobriu que o pai estava vivo, que seu irmão mais novo também estava vivo e estava lá com seu pai. Isso deve ter alegrado muito o coração de José. Para a semana, irmãos, nós vamos continuar considerando a partir do verso 14. E nós vamos ver o plano inteligente que José traça para poder se revelar aos seus irmãos e para saber realmente se eles tinham mudado, se o seu caráter tinha mudado, se eles agora estavam diferentes, se eles estavam arrependidos daquilo que tinham feito com ele e também o que tinham feito com seu pai por ter mentido ao pai, dizendo que José tinha sido, né, atacado por uma fera selvagem. Na verdade, eles não disseram, eles insinuaram isso, né? Porque eles levaram as roupas manchadas de sangue e tal, entregaram ao pai, e o pai chegou a essa conclusão. Mas tudo um plano diabólico da parte deles. Então José queria saber agora se eles tinham mudado, se eles eram pessoas melhores, se eles tinham se arrependido daquilo que eles haviam feito com ele e com seu pai Jacó. Então, a partir da semana que vem, nós vamos estudar o verso 14 e nós vamos ver o plano inteligente que José traça para descobrir essas coisas. Amém? Eu agradeço primeiramente a Deus a oportunidade e agradeço também aos irmãos. Oremos então, irmãos, para agradecer a Deus por essa palavra que Ele nos permitiu ouvir. Pai nosso, Criador de todas as coisas, santo, 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 magnífico Deus. Obrigado, Pai, por este momento, por esse banquete que o Senhor colocou em nossa mesa, do qual desfrutamos dessa palavra tão importante que é a história de seu servo José. Amém. Que possamos tê-la sempre em mente, que possamos compreender da importância que o Senhor teve na vida dele, pois mesmo nos momentos de aflição, o Senhor sempre estava ao lado dele. E agora nós vemos que foi pela sabedoria, Pai, que o Senhor deu a ele, que ele conseguiu salvar muitas vidas no Egito e salvar também a vida de seus parentes. Por isso, Pai, rogamos que o Senhor nos dê a sabedoria que precisamos para lidarmos com todas as dificuldades que estamos passando, principalmente por esse momento difícil, Pai. Sabemos que é do Teu Santo Espírito, da Tua sabedoria, que podemos sair vitoriosos de todos esses problemas, de todas essas aflições. Rogamos também por nossos irmãos que estão no leito de dores, nossos irmãos que estão passando por dificuldades financeiras. O Senhor continue a ajudar cada um deles, Pai. Abençoe também nossas lideranças, nosso pastor Zé Carlos, nossa pastora Eliana, nosso pastor Ney também, a esposa dele, Suzana, que eles possam também continuar, Pai, ministrando a Tua palavra de maneira salutar. Amém. Em nome de Cristo, nós agradecemos por tudo. Amém. Amém. Amados, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho. Tudo aquilo que você tocar a sua mão, você seja abençoado. E que o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito seja contigo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Agora e para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus.